Olá, um abraço, Vitória Santana e mais um quadro aqui, Gente de Vitória. Esse mês de março foi dedicado à mulher, com o título Mulher em Foco. Passaram aqui histórias interessantes de mulheres. Tantas mulheres, né, que tem aqui nessa cidade, que constrói história, que eu cheguei a estender, né, o mês do nosso programa para as mulheres. E eu sei que vão ficar muitas de fora, porque falta tempo para falar dessas mulheres. E seria um ano inteiro para falar de tantas mulheres. E hoje eu trago aqui uma mulher muito especial da nossa cidade. Com muita emoção, com muito carinho que ela está aqui hoje. Uma mulher que faz parte, né, desse cenário político. Uma mulher pequena, né? Mas grande na ousadia, grande na capacidade de estar neste meio, fazendo a diferença. Eu falei até a Rafa que eu ia ficar em pé, né, para apresentar ela. Porque é uma mulher que a gente precisa tirar o tapete, colocar o tapete mesmo para ela passar. Um tapete vermelho para ela passar. Porque chegar até aqui, ela tem uma história. A gente vai conhecer essa história dela. Como é que ela chegou até aqui. Como é que foi tudo isso na vida dela. Neide Oliveira, ela é pedagoga. E ela é presidente do partido Solidariedade. E a gente sabe, né, como é difícil a mulher permanecer na política. E a gente vai bater essa conversa aqui com Neide hoje. E eu sei que vai ser muito interessante. E conversar com ela é sempre bom estar com ela. Para trazer, né, hoje, para outras mulheres, essa inspiração daquelas que estão, às vezes, que poderiam estar ingressadas também na política. Porque precisamos muito de mulheres que cheguem para melhorar a nossa sociedade, porque onde a mulher coloca a mão, com certeza melhora. Então, Neide Oliveira, conhecida, né, como Neide de Carlito. Neide, é muito bom você estar aqui. É muito emocionante para mim também, viu? Que já somos amigas há muitos anos e é sempre bom te encontrar. Seja bem-vinda aqui no nosso quadro Gente de Vitória. Vitória, eu que agradeço pelo convite. Para mim é uma honra estar com você aqui nesse quadro, nessa apresentação sua aqui na TV. Mas eu que te conheço e nos conhecemos há longas datas. Não quero nem dizer a quantidade de tempo para o povo não se assustar. Não é que eu sou velha nem ela, não. É porque a gente começou cedo demais. Eu tenho sempre isso. Eu iniciei minha vida na luta muito cedo. E a gente se conheceu, eu tinha 17 anos de idade, quando trabalhávamos juntas em um escritório aí de advocacia e já enveredada pela política, que é uma coisa que eu gosto demais. Minha formação é pedagoga, com pós-graduação em planejamento educacional. Trabalhei muitos anos como professora e como coordenadora pedagógica na rede municipal e na rede estadual. E atualmente eu estou mais focada na parte política, porque para mim, eu que sempre fui apaixonada por política, para mim as pessoas precisam gostar mais da política, porque é na política que se decide toda a vida das pessoas. Onde se discute todas as políticas públicas voltadas para a mulher, para o jovem, para os idosos, para as crianças. Todas as políticas públicas são trabalhadas na saúde, na educação, na infraestrutura, na segurança, é na política. Então, se a gente fica se
se afastando dessas discussões políticas, a gente vai ter somente outras pessoas decidindo por a gente. Então, é necessário que a gente também compreenda um pouco do processo para que a gente possa cobrar e participe desse processo para que a gente possa cobrar. Então, essa máxima de que eu odeio política, como eu ouço de muita gente, cabe a nós estar incentivando as pessoas a participarem mais um pouco da política, mesmo que não seja para ser candidato ou candidato, mas de participar das discussões políticas, porque a gente ouve nos noticiários da TV as decisões que estão ou em andamento ou que já ficaram prontas, viraram lei e a gente só vai seguir. Então, é necessário a gente entender um pouco como é esse processo para chegar a virar uma lei e a gente obedecer essa lei, como é que é feita essa discussão. O que é que eu estou precisando na minha comunidade? O que é que eu posso fazer de discussão para que chegue a uma Câmara de Vereadores essa discussão, a Assembleia Legislativa, ou a Câmara dos Deputados ou ao Senado, que é onde são tomadas as decisões. A grande maioria das decisões são tomadas nas casas legislativas, que é onde viram leis. Os executivos, por mais que eles queiram fazer as coisas, eles precisam da participação das casas legislativas para atuar. Então, é necessário que a população participe mais um pouquinho para que entenda desse processo para cobrar, inclusive, o que interessa a nós, comunidade, entendeu? Isso aí, Neide. Nós vamos chegar nesse ponto aí, mas você é itabunense, Neide? Eu sou natural de Floresta Azul, mas fui erradicada em Itabuna, porque eu vim logo criança. Hoje eu sou itabunense, sim, porque eu tenho um título de cidadã itabunense com muita honra dado pela Câmara de Vereadores, então eu sou itabunense. Eu não sei ser de outra cidade mais, porque eu cresci, a minha vida inteira foi em Itabuna. Eu costumo dizer, eu nasci em uma cidade que eu nunca morei, porque na verdade eu nasci na fazenda, na zona rural. Era a fazenda dos meus avós. E de lá, da fazenda, eu já vim direto para Itabuna. Então eu não tenho assim uma história dentro da cidade. Apesar de eu ter muitos parentes, eu conheci a cidade muito bem, eu sempre visito os parentes lá, mas eu morar mesmo, eu nunca morei na cidade onde eu nasci. É interessante, mas eu sou natural de lá, Floresta Azul. Professora, né, pedagoga, tem uma história, né, na educação, e a política veio mais forte para o coração. Ô Rafa, coloca essa foto de Neide com Carlito aí. Neide, Vitória. esse homem, né? Amigo, amigo. Um homem que a gente não poderia falar hoje de você, da sua história, e não falar de Carlito, né? Onde tudo começou na sua vida, onde tudo hoje você, né, a mulher que você é, tudo começou ao lado de Carlito. Esse homem que eu creio, né, que deixou um legado, né, na cidade e também foi um mestre, né? Um mestre na política, quem conviveu com ele. Então, sua vivência com Carlito, ao lado de Carlito, você sempre ali, companheira de todas as horas, todo momento, você vivenciou tudo, as correrias dele, ajudando as pessoas. Então, a gente não poderia hoje, né, falar de Neide e não lembrar da onde tudo começou, Neide. Não é? Na verdade, Vitorinha, foi a política que nos aproximou. Como eu sempre gostei de política e ele era da política, então a política acabou nos aproximando e nos fez um casal por 30 anos, até que Deus fez a obra, né? Porque nós não pertencemos a esse mundo, tudo é de Deus, e foi Deus que nos separou. Então, foram 30 anos de aprendizado, onde a gente
conversava política e, sobretudo, 24 horas. Eu dizia sempre, eu e ele, a gente passa 24 horas junto, mas a gente não tem tempo para conversar as nossas particularidades às vezes, porque a comunidade estava em primeiro lugar, a política estava sempre reinando as discussões políticas, as conversações políticas entre nós, e isso era nosso. Então a gente não falava forçado, a gente não conversava sobre os problemas da comunidade forçado, a gente interagia para encontrar a solução, os dois em conjunto. Então, para mim foi um aprendizado muito grande, sim. Eu fiquei muito feliz de poder fazer parte da história de vida de Carlito e de ter colaborado de alguma forma, tanto durante os 5 mandatos dele, como para ajudá-lo a socorrer a comunidade de uma forma geral. Então, para mim, foi uma grande honra tê-lo na minha vida e eu sou muito agradecida a Deus por ter tido ele na minha vida. Eu costumo sempre dizer, eu sou a mulher que eu sou, em grande parte eu agradeço a Carlito. Carlito, para mim, realmente foi muito, muito, muito importante na minha vida. É muito emocionante, né, a gente falar da sua história e lembrar, né? Quando a gente só via vocês dois juntos o tempo inteiro ali e ajudando as pessoas realmente de uma forma que qualquer coisa que as pessoas precisavam, Carlito estava ali, Neide estava ali, ajudando, às vezes até sem aparecer. Coisas que se faziam, ele não aparecia. Eu vou falar uma coisa hoje. Hoje os políticos, tudo hoje mostra o que está fazendo. Mostra o que está fazendo nas redes sociais. E Carlito e Neide nunca foi mostrado, né? Tudo que eles fizeram em prol das pessoas não se mostrava. Se fazia e ninguém via. Só via depois o resultado que ele se elegia. Era isso, É né? verdade, Vitorinha. Você falou uma coisa aí. Tanto ele como eu sempre fomos despidos de vaidades. A gente nunca teve vaidade. Eu, pelo fato de estar ao lado dele, trabalhando e em resoluções múltiplas, eu poderia dizer, não, eu vou aparecer mais do que ele. Não, mas ele era meu líder. Então, tudo que eu fazia era na combinação do que ele tinha para resolver em prol de alguém ou de alguma situação. Então, não era eu que tinha que aparecer, era ele que tinha que aparecer. E eu até hoje sou desprovida de vaidades. Eu não tenho vaidades. Se eu quero fazer alguma coisa, eu faço. Eu não preciso mostrar que eu vou fazer, eu não preciso estar mostrando o que eu fiz, eu não preciso. Eu faço e continuo ajudando a comunidade, mesmo sem ser candidata, porque é uma coisa que é de mim, entendeu? E voltando só para a parte da educação, eu costumo dizer sempre, na educação eu tenho muitas amigas, muitas colegas, e a gente sempre conversa de vez em quando e tal, e eu falo que a educação é que tira da escuridão. E a gente vê assim nossos jovens hoje tão distante dessa vontade de estudar, dessa vontade de aprender, sabe? Porque aprender a mexer no celular é fácil. É fácil, vai estar ali no dia a dia mexendo no celular e vai aprender nas redes sociais, é fácil. Mas a gente precisa também ter aquele conhecimentozinho teórico lá da escola. Pode usar o celular para ajudar, é importante também usar o celular, mas tem que querer aprender. A gente tem observado muito que as pessoas têm passado pelo curso normal da escola e conclui ao final sem conseguir muito discernir, compreender processos, compreender o jogo logístico da vida, das coisas. Então, a gente fica assim olhando e observa muito nos testes de seletivo, nos concursos. Existe uma falta de compreensão do contexto da vida, do dia a dia. Então, eu acho que foi faltando foco para tirar da escuridão. Não sei se é porque eu gosto muito assim de querer saber de tudo, porque na política, como presidente de partido, a gente precisa ter um certo conhecimento. Aí, às vezes, as pessoas pensam que eu sou advogada, por quê?
eu converso muito com os advogados dentro da legalidade das coisas no eleitoral. E como eu passei muito tempo na Casa Legislativa, na Câmara de Vereadores, ajudando o Carlito, então eu também tenho algum conhecimento da área legislativa, mas eu nunca quis fazer direito, advocacia, nunca fui, eu sou apaixonada, mas nunca fui fazer o curso. Às vezes eu volto para a área da medicina. Eu não sou da área, não sou técnica de enfermagem, não sou enfermeira, muito pelo contrário, não sou médica. Eu acho que é uma categoria assim muito louvável e muito presente, muito sofrida, assim como os professores também, viu? Que eu falo sempre, é muito sofrida. Mas por exemplo, de acompanhar alguns familiares, algumas pessoas em tratamento de saúde, a gente passa a querer aprender também. Por que aquele tratamento? Por que existiu aquele problema de saúde e tal? Então a gente passa a questionar e falar tecnicamente sobre a área. E às vezes eu já tive até médicos me perguntando, você é da área de saúde? Eu falei, não, é porque eu sou curiosa, eu sou curiosa, eu gosto de querer saber das coisas, de querer aprender, para a gente poder até ajudar o paciente em casa, a gente precisa ter um certo conhecimento. Eu gosto muito da área rural e gosto dos animais. Aí eu sou curiosa na área dos animais, eu quero saber que tal remédio. Aí às vezes as pessoas ligam para mim para saber sobre uma medicação para um cachorrinho, um pet ou uma vaca. E aí eu até falo assim, ó, eu mando procurar uma determinada casa, né, que tem uma veterinária que é a proprietária lá, e aí eu falo, procura fulana lá que ela vai te orientar melhor, porque eu não sou da área, eu faço as minhas orientações para mim, para os meus bichinhos, porque estou sempre levando e conversando com os profissionais da área. Mas é porque eu sou curiosa. Essa curiosidade é minha, Vitorinha. É minha. Eu quero entender. Você não está vendo? Eu estou aqui nesse estúdio e eu fico aqui olhando e querendo entender a logística desse estúdio. Então, eu sou assim, eu sou uma pessoa curiosíssima. Eu quero saber das coisas. Na área da construção civil, Carlito era mestre de obras e construiu muito. Então eu ficava o tempo todo perguntando, quando mandava eu anota uma lista de materiais para comprar, eu não queria só anotar a lista, eu queria saber para que servia cada material, aonde seria utilizado cada material. Aí, de tanto eu fazer isso, que hoje eu consigo tocar uma construção sozinha, eu e o pedreiro. Então, é a minha curiosidade que é de mim, ela nasceu comigo. Então, esse negócio de estudar, de querer aprender, tem que ser da pessoa, porque a escola em si, ela não dá esse suporte, né? Para a pessoa aprender, querer sempre mais. Mas a própria pessoa tem que querer aprender, porque eu leio até bula de remédio. Tem jornais e mais jornais nos remédios. Eu falei, tem dia que a gente fala assim, se eu for ler essa bula toda, a gente não dá o remédio ao paciente ou não toma, porque é um jornal de 10 páginas. A gente percebe, Neide, que uma mulher para estar na política, eu acho que é essa mulher antenada, é essa mulher que vivencia tudo, uma mulher para estar ali, né, à frente, né, de uma presidência, né, também de um partido, ela é esse jeito. Eu acho que essa mulher, ela é focada em tudo, ela tem essa visão de tudo e de todos, né? Tem que ter essa inteligência meio emocional também. Então, assim, eu sempre olho para você e digo, meu Deus, como é que ela aguenta, né? Mas é isso que você tem, esse suporte todo, essa mulher que é completa, né? Uma mulher que está a cada dia, né? Você está aí. Você poderia, Neide, ter desistido, porque Carlito foi. Você estava bem, você não precisava disso. Mas o que está dentro de você para ajudar ainda a cidade, ajudar as pessoas, fazer parte, né, desse contexto político, dessa vivência que você tem. Então, você não poderia dar um passo para trás. Você deu um passo para frente nos momentos mais difíceis da sua vida. A gente não pode deixar, né, aproveitar esse momento para dizer, né, o momento mais difícil da sua vida, que você, na hora que Carlito se foi, mas você teve que arregaçar as mangas, como diz o ditado popular, e dizer, não, eu não vou parar. Porque tem muitas mulheres que desistem, sim. Mas a política está no sangue. E como você também entende muito de política, né? Como é esse
né, esses bastidores da política. Porque para estar na política, tem muita mulher que se coloca à frente de um partido, mas ela precisa conhecer os bastidores, as leis. Então, eu vejo você aproveitar aqui hoje, Neide, e falar, né? Você é um exemplo de mulher, entendeu? As mulheres que foram levantadas na política. Você está nessa geração agora, né? Digo assim, você foi sempre, teve um nome na política. Mas, como hoje você está, né, indo sozinha, né? Eu digo assim, na presidência do partido, você ficou como presidente do partido, é como se você tivesse, né, se revelando a cada dia. Essa mulher que tem uma postura de honestidade, de mulher, um perfil de verdade. O que a gente precisa, né, que mulheres de verdade mesmo, mulheres que têm a integridade, mulheres que não se vendem, Neide, mulheres que estão de pé, de cabeça erguida. Falar isso aqui, entendeu? Porque eu conheço você, entendeu? E quem está perto de você sabe quem é você, entendeu? Humildade, né? Sem a vaidade, porque hoje as pessoas para estar na política não é para estar de nariz em pé, porque tudo passa. Mas aquele que caminha com humildade, ele vai conquistando os espaços, entendeu? E assim, prova disso foi você ter, não ter mudado de partido, não ter trocado, não ter aceitado propostas, que eu sei que muitas propostas vêm para você sair, né, deixar o partido que você estava, mas no momento difícil você se ergueu, né? E você está aí, sua cabeça erguida. Então, é uma mulher falando de outra mulher aqui. Mulher tem que levantar outras mulheres, dizer, vai, você está no caminho certo, é assim mesmo. E admirar, entendeu? Mulher que tem que admirar outra mulher. Olhar para ela e dizer assim, olha, eu sou sua fã, entendeu? É desse jeito que a gente tem que olhar. Uma mulher que tem um olhar, né, para outra mulher, dizer, eu admiro, entendeu? A sua garra, a sua persistência, né, a sua perseverança de você prosseguir e o solidariedade, né, nesse novo momento que está o partido. Então, você erguida, não baixou a cabeça, não deu passo para trás, caminhou num momento difícil e está aqui hoje, né? Quanto tempo na presidência do partido? Vitorinha, você chamou a atenção para uma coisa realmente bem importante. Eu estava na presidência do partido em 2016, 2016. 2017, Carlito assumiu a presidência e ficou até 2019, quando ele faleceu. Ele era o presidente. E realmente eu pensei em desistir, eu pensei em não mais tomar frente de partido político, já que eu já tinha saído da presidência e Carlito tinha assumido, e naquele momento eu estava aliviada, porque as responsabilidades estavam com outra pessoa, mesmo que eu ajudando. Aí veio a decisão. No momento, depois do falecimento de Carlito, o presidente estadual, hoje deputado Luciano Araújo, queria que eu assumisse a presidência. E eu relutei bastante para assumir essa responsabilidade. Quando atravessamos 2019 até dezembro, por muita insistência dele, eu acabei aceitando o desafio. Ele, você que já está à frente, daí você já estava ajudando o Carlito, então você tem todo o conhecimento aí, você sempre esteve junto com ele. E a partir de janeiro de 2020, foi quando eu assumi o Solidariedade, a presidência municipal, e fomos organizar uma chapa para candidatos a vereador e vereadora a partir daí, janeiro de 2020 até início de abril. Só tivemos esse prazo para montar uma chapa. E conseguimos eleger 2 vereadores
com essa luta toda sob a minha presidência. Um momento difícil, né? Muito difícil. Você ainda fragilizada, não é? É um momento difícil da sua vida. Naquele momento eu também entendi que eu precisava de algo, do que eu gostava principalmente, que era a política, para eu poder ocupar um pouquinho esse espaço que eu estava sentindo um vazio. Então, por conta do luto que eu ainda estava vivendo, muito severo, e eu precisava de algo para ocupar esse espaço. E aí eu me envolvi dentro do processo eleitoral com a presidência do partido e foi ocupando a mente de tal forma que a gente vai entendendo, porque realmente eu fiquei um bom tempo ainda conversando com Deus. Por que ele teve que ir tão cedo? Aí às vezes a gente conversa muito e fica sem entender sem as respostas, mas eu fui compreendendo, né? Hoje eu tenho uma outra compreensão. A gente sofre, lógico, quando um ente querido da gente vai ao encontro de Deus, mas a gente vai na continuidade da conversação com Deus, a gente começa a entender que o nosso egoísmo é muito grande. E que eu só tenho que agradecer por Deus ter permitido que a gente tivesse 30 anos de convivência. Então, falta muito do agradecimento e a gente fica no questionamento. Por que Deus? Porque levou, entendeu? Então, hoje, de algum tempo para cá, eu venho já nessa aceitação, né? De que foi chegado o momento. Então, a decisão não é minha, é de Deus. Então, a política me envolve nesse processo que a gente acaba aliviando um pouco, né? A saudade, sabe? Aquela pessoa que a gente contava o tempo todo, que a gente conversava do que gostava. Se era sobre fazenda, sobre construção, sobre política, tudo que a gente conversava eram assuntos que eram pertinentes a nós dois, que nós dois gostávamos. E isso é muito importante, a gente ter alguém do nosso lado que a gente possa contar em todos os momentos e que a gente possa conversar sobre todos os assuntos, né, com maior tranquilidade. Isso aí eu tinha em Carlito, não vou dizer nunca. E às vezes a gente sente mesmo saudades porque a gente queria ter essa pessoa por mais tempo, né? Nesse diálogo bom aí de todos os assuntos. Tem horas na vida que você descobre que você tem força, né? Que você pode. E às vezes você tá ali com aquela pessoa, tá ali perto de você, você tá ajudando, mas você sabe que tem uma pessoa ali para estar perto, né? Aí na hora que essa pessoa falta, você pensa que você não vai conseguir. Mas falando com você, Neide, com o olhar que eu tenho, que você tem também, que conversa com Deus, a gente percebe que Deus levanta as pessoas. Então chega numa geração que Deus levanta mulheres, né? E Deus, a política voltada para a mulher já existia nos tempos, né, antigos, bíblico, né, que já existia aquelas mulheres que se posicionavam, né, que Deus chamava com aquela força ali, é você agora. Então, assim como teve outras mulheres em Tabuna, Neide, é seu momento, entendeu? É o momento de seu, né, que você está aí posicionada, né, nesse momento do partido, nesse momento seu, né, de mulher, presidente de um partido que tem nome, que tem credibilidade e que, né, tá aí, entendeu? Você se revelando, né, como essa mulher na política agora, né, sozinha, entendeu? E eu não sei até quando vai ser Neide de Carlito, né? Não vai mudar para ser Neide Oliveira. Não é? Por mais que eu seja Neide Oliveira, não sai essa marca Neide de Carleto, não sai. Não sai porque, na verdade, eu não tenho nenhuma cisma. Muitas colegas às vezes falavam comigo: eita, Neide, você perdeu sua identidade, agora é Neide de Carlito, não tem mais identidade. Aí, Carlito sempre foi uma pessoa, um político que tem uma história de vida muito bonita, um cara honrado e tudo. Então, para mim sempre foi uma honra ser Neide de Carlito. Aconteceu o Neide de Carlito, mas devido a um momento político onde eu fui candidata e para distinguir Neide
de outras candidatas com o mesmo nome, e aí a qual Neide? Neide de Carlito. Então aí passou a ter essa marca como Neide de Carlito. Então até hoje, nos meios políticos, as pessoas falam Neide de Carlito. Às vezes algumas pessoas ficam assim meio receosas de falar, aí fala Neide Oliveira e tal, mas mais conhecida, não tem jeito, aí volta para o mais conhecida como Neide de Carlito. Porque quando fala Neide, fala que Neide? Neide de Carlito. Aí todo mundo sabe quem é. Então, isso é uma marca e eu não tenho cisma nenhuma de carregar essa marca, não, porque para mim foi uma honra muito grande, que passar 30 anos como uma pessoa não se apaga da noite para o dia, entendeu? Não se apaga uma história dessa da noite para o dia. Verdade. E uma marca, quando é uma marca boa, né? Quando é um Com nome bom, um nome certeza. forte, a gente quer até deixar, não é? Com certeza. É isso, Neide. Você falou do deputado, tem uma foto sua aí com o deputado. Luciana Coloca aí, Araújo. Rafa. Não esqueci, tá vendo? É, O Rafa, tem Neide com o deputado, Rafa. Vê se você encontra aí. Aí, tá vendo? Que foto É. maravilhosa com o nome do partido, né? Uhum, você foi lá na sede em Salvador. Isso, Fui lá né? numa reunião com ele. Esse deputado tem sido um parceiro, né, Neide? Com E como é bom ter certeza. fidelidade, né? Como você É, continua com a fidelidade, né? Com o partido, né? eu não sei fazer política em cima do muro. Eu só sei botar as duas pernas no mesmo lugar. Eu não sei ficar com um pé num canto ou um pé no outro. Então, é, essa amizade que eu tenho com o Luciano vem de longas datas. E por mais que alguém queira e tenha tentado tirar o partido sob a minha presidência, e já tentaram com o Luciano, e Luciano nunca aceitou. Aí ele fala sempre comigo assim, só se você quiser. Se você não quiser mais, você quiser dizer assim, não, eu não quero mais, logicamente vai parar na mão de alguém. Mas eu não tiro, não adianta ninguém vir me pedir, porque eu não tiro da sua mão, porque eu sei da sua competência, eu sei da sua fidelidade, da sua honradez, então por que eu vou tirar da sua mão? Então as pessoas precisam entender. E eu não sou vaidosa, eu estou sempre para ajudar, eu digo sempre. O grupo político que nós estamos hoje pode contar e confiar que Neide vai estar sempre nessa direção para um bom trabalho dentro do partido, um bom trabalho político nessas eleições. Então, vão estar sempre contando comigo. Se eu tiver que falar pela legalidade em alguma situação, eu vou falar. Se eu tiver que chamar atenção, eu vou chamar. Eles sabem disso. Eu não sou assim muito de alguém. Eu sou assim. Ver assim essa Neide num cantinho dela, não é vaidosa, aí pensa assim, não, ela é tolinha, vamos só botar ela para assinar papel? Não, eu falei na estante, eu sou muito curiosa. Ninguém me faz assinar papel à toa. Ninguém, ninguém mesmo. Eu sempre falei isso, ninguém. Então, eu vou querer entender cada passo do processo que nós vamos estar nessas eleições, porque nessas eleições eu vou ter um desafio a mais, porque até então a gente só tinha montado chapa de candidatos a vereador e vereadora. E nessa eleição a gente vai estar também com uma candidatura à prefeitura. Então hoje já temos um pré-candidato, entendeu? E nós vamos estar dentro de um processo com um pré-candidato a prefeito durante esse período da pré-candidatura e no momento das convenções homologando uma chapa completa com um candidato a prefeito e candidatos a vereador e vereadora. Então é um desafio a mais nessa eleição. Isso aí é uma responsabilidade a mais para essa presidente que não aceita só homologar no papel lá sem ler, sem querer entender todo aquele processo. Então é assim que eu sou e é assim que todos já estão começando a entender que Neide Oliveira, conhecida como Neide de Carlito, vai atuar. Quem não me conhecia dentro do grupo que nós estamos, nessa atuação da presidência de partido, já está começando a entender que nós precisamos conhecer de todo o processo para colocar nossa assinatura ali, que a responsabilidade é maior ainda desta vez. Neide, você falou uma coisa. Agora é um maior desafio. Mas antes desse desafio, eu vou te fazer uma pergunta. Como é você mulher nesse cenário, né?
político, presidente de um partido, de 2020 para cá. Como é você pertencer, né, a este cenário de homens, né, que se diz que é de homem, né? Existe algum preconceito? Você já passou por isso? Você já passou por um momento assim? Qual foi o momento assim que você passou, né? Não precisa você falar com quem ou como foi, mas teve um momento difícil que você teve ali para tomar uma decisão e você se vê assim, aqueles homens, né, acuando ali, porque esse cenário político, você é mulher, né? Como é que foi? Já passou por esse momento e dizia assim, ah, isso aqui não é para mim, ou então você ir confrontar, né? Essa questão do confronto, né? Dessa questão deles não aceitarem, existe, né? Não aceitarem uma mulher, né? Tá ali no comando, entendeu? Ainda existe isso? Eita, Vitorinha, hoje você. Você hoje, hein? Tá que tá. Na verdade, é aí onde eu volto a falar de Carlito. E nessa experiência de vida que eu sempre tive com Carlito, uma experiência de vida como casal, companheiro e experiência de atitude, de política, de tudo. Eu lembro muito bem, aí para eu chegar nessa parte aí onde existe a discriminação por ser mulher, é complicado, aí é onde eu falo que às vezes as mulheres recuam por conta disso. Mas eu sou um exemplo de que não se deve recuar. Não se deve, tem que avançar, tem que estar presente e não ter medo de se colocar com atitude mesmo. Só para ilustrar aqui um exemplo, não da política que eu vou falar daqui a pouco, mas na parte de vida, de pessoal, aí a gente tem uma areazinha rural e sempre fui eu a empregadora dos meus funcionários. E tinha uma certa época, eu tive um funcionário lá e que chamou Carlito para combinar algum serviço lá, alguma coisa. Aí Carlito, resolva com Neide aí, que ela é sua patroa. Aí ele, seu Carlito, um lugar que tem homem e mulher não manda. Eu respeito a ignorância dele, né, de informações, o mundo mudou. Mas eu tive um parceiro que realmente me incentivou a ser essa mulher ainda mais na minha vida. E a resposta dele foi de imediata para a pessoa, né? Para o funcionário. Ele disse, então você vai ficar sem resolver sua vida. Porque de onde você veio mulher não mandava, aqui quem manda é ela. Quem decide aqui as coisas é ela. Então é com ela que você tem que resolver. Então, ele, de certa forma, impôs o respeito daquela pessoa para comigo, porque não queria conversar comigo, simplesmente porque eu era mulher. Então, é onde a gente vê essa discriminação, existe sim na política, muito grande, por isso que as mulheres se afastam, porque existe uma lei hoje de cotas que não é para as mulheres. O povo fala a cota das mulheres, mas não é a cota das mulheres. A lei é para ambos os sexos. Não posso formar uma chapa só de mulheres, porque eu preciso obedecer os 30% mínimo do outro sexo. Então, como sempre os homens se colocaram na política, sempre os homens se colocaram na frente, as mulheres ficaram recuadas. E aí a gente acaba tendo que obedecer uma cota de mulheres, porque eu não posso também preencher uma chapa só de homens. E aí ficou a cota das mulheres, como se a lei fosse criada para atender apenas a cota de mulheres. E não é a lei da cota de mulheres, é a lei da cota de ambos os sexos. E como presidente de partido, onde a grande maioria é de homens, a gente pode olhar aí o número de partidos políticos, a grande maioria dos presidentes são homens. E acabam dando apenas aquele cargo lá do presidente de tal partido mulher,
onde tem que ter, assim, uma equidade em termos de mulheres e homens dentro da executiva, que é isso que a gente está tentando organizar agora, para a gente colocar o maior número de mulheres, porque sempre homens é que se colocam como disponibilizados para enfrentamento político. E eu tive, sim, uma determinada fala, alguns meses atrás, Neide, deve ser muito difícil para você, como presidente, mulher, e estar reunida com homens, com outros homens, com pessoas, com empresários, com não sei o que. Eu falei, não tenho medo nenhum. Se for para falar de política, tem que ver quem entende mais do que eu. Porque pode entender igual a mim, a gente vai discutir igualmente. E posicionamentos eu sempre tive, eu observo, eu fico olhando, observando as coisas, mas o meu conhecimento em todas essas áreas é tão grande que eu acabo me posicionando assim. Eu não sei ficar ali, vou ver, vou pensar. Eu me posiciono e se eu não souber a resposta, eu vou dar a que eu tenho e vou me aprofundar sobre o assunto. É tanto que nesse período agora preparatório das chapas de candidatos e de organização partidária, tem muitos municípios circunvizinhos aqui que têm me procurado para conseguir levar o Solidariedade para seus municípios. E eu tenho conversado muito com o presidente estadual sobre essa organização partidária em outros municípios. E às vezes eles me perguntam coisas de outros municípios. Aí dizem assim, não, ela é presidente do partido, ela deve saber. Mas nem sempre eu sei tudo sobre o partido e principalmente sobre o partido nos outros municípios, mas eu vou procurar saber. Aí eu dou a resposta à pessoa. No momento agora eu não tenho contato de presidente, quer informações sobre tal município. Eu falei, eu não tenho no momento, mas eu vou procurar saber e te passo. Então eu busco essa informação e passo para a pessoa. Então aí as pessoas dizem assim, eu já sei que é com ela que eu tenho que conversar. Porque eu não sou de ficar quieta sem ir buscar informação para dar à pessoa. Então, se a pessoa está me pedindo, é o mínimo, é uma informação e a gente precisa se colocar para dar essa informação para a pessoa. E eu faço sempre isso. Mas existe sim essa discriminação na parte política por ser mulher, que graças a Deus, 2022 agora foi criada uma lei sobre essa violência política com a mulher, que desde 2022 a lei está sendo aplicada. Uma mulher sofrer violência política, ou agora na pré-campanha, em rede social, ou pessoalmente, e na política, ela vai poder denunciar, sim, se colocar na rede social comentários pejorativos, do tipo que a gente até vê nos dias de hoje, que nem era mais nem para estar existindo. O que é que essa mulher quer na política? O que é que essa mulher quer sendo candidata? O que é que essa mulher quer aí? Então, a gente ouve muito isso, entendeu? E aí tem, sim, candidatos ou políticos homens que acham, assim, que mulher é para estar atrás do tanque de lavar roupa ou atrás do fogão. Mas a mulher, ela tem que se colocar onde ela quiser se colocar. E hoje não existe mais essa separação. Aqui só entra homem ou aqui só entra mulher. A gente não quer tomar o espaço dos homens, a gente quer andar lado a lado com eles, nas decisões, nas resoluções, entendeu? Porque é importante esse companheirismo do próprio homem com a mulher, de puxar a mulher para o seu lado, entendeu? Não deixar a mulher lá atrás como se ela fosse menor. Ou inferior a ele, mas puxar para o lado. Então, eu tive essa experiência na minha vida, eu tive realmente um companheiro que eu dizia sempre na minha vida e na política, porque ele era assim, muito dizia assim, você pode, você é capaz, você vá que você pode. Então, ele sempre me incentivava, e isso eu lembro sempre dessas palavras dele, quando às vezes a gente está assim um pouco desanimado, porque Vitorinha, eu já vi na eleição passada mesmo, eu tive uma mulher que não queria nem ser candidata, ela queria participar das reuniões com a gente no partido, mas ela falava sempre, meu marido não deixa. Eu falei, como não deixa? Ela não permite que eu me envolva na política. Falei, mas a gente pode conversar com ele? Ela, Ave Maria. Falei, não aceito isso, a gente precisa trazê-lo para dentro desse contexto para que a gente possa mostrar a ele
que aqui não tem nada de anormal, aqui não tem nada de estranho, a gente só vai discutir políticas públicas, falar de política, falar sobre a política da mulher voltada para o jovem, porque vocês são um casal, têm filhos, e aí a gente precisa discutir saúde, educação, segurança, proteção à mulher, proteção às crianças, aos idosos, a gente precisa discutir essas coisas e trazê-lo também para dentro do contexto. E a gente trabalhou e lutou até que a gente conseguiu trazê-lo também para dentro do contexto político, porque ela queria vir, mas ele não permitia que ela fosse. Eu acho que estava faltando o convite a ele também, que existe muito disso, né? O homem precisa também estar sendo convidado para que a mulher... ela não precisa ser rebelde com seu companheiro, não, eu vou de qualquer jeito, ela precisa convencê-lo também, assim como ele às vezes quer usar da força da autoridade masculina, né? Porque hoje não tem mais nem essa autoridade de homem sobre mulher porque é casal, mas eles às vezes, alguns querem usar da autoridade masculina para se impor sobre a sua companheira, mas ela tem que ter aquela sabedoria, né, para edificar seu lar. A sabedoria que Deus nos dá para edificar seu lar e convencê-lo de que é importante a participação dela naquele contexto, assim como é importante a dele também. E trazê-lo para dentro do contexto da discussão política, dos grupos políticos, porque a gente às vezes fala em política partidária. Esse momento é muito o momento da política partidária, onde a gente precisa da agremiação política para estar dentro do contexto de candidaturas. Mas a gente, desde que a gente nasce, a gente participa da política, né? O núcleo familiar é política. Aí a gente tem que tomar decisões, o pai e a mãe tomam as decisões do café da manhã, ao jantar, a hora de botar as crianças para dormir, são decisões, é política. Qual horário? Determina horários, determina funções, tarefas para os filhos e tem que tomar decisões. Então já é fazendo política. Então todo mundo desde que nasce já está envolvido nessa parte da política. Aí vai para a escola, vai para a igreja, para um grupo de jovens, para um grupo social, né? Então está tomando decisões. Até o fato de ir participar ou não ir participar é uma decisão que a pessoa está tomando. E isso é política. Política é isso aí. Eu vou participar, eu não vou participar, eu vou estar dentro daquele grupo social, o grupo de mulheres, o grupo de jovens, o grupo da terceira idade, da melhor idade, né, que a gente sempre fala. E tudo isso é política, tudo isso são decisões políticas que a gente vai estar ali analisando, votando ou não, mas a gente vai estar ali participando daquelas discussões políticas. Então, a política partidária é só um complemento, onde são tomadas decisões para eleger os nossos representantes. Mas a política é um todo, é um conjunto. Não existe a política partidária sem existir as outras políticas. A família, a escola, a igreja, os clubes sociais de serviços. Então, tudo isso são decisões políticas que a gente vai estar inserido durante a vida da gente como um todo. É exatamente isso, se relacionar com as pessoas, né, saber liderar. Você falou do desafio, né, desse momento do partido que tem um candidato próprio. Como é viver esse momento agora, Neide? Você olhar lá para 2020 e você, que eu vi, né? Eu estava perto de você também, entendeu? Você olhar para 2020 e falar 4 anos, né? Se passaram. E o partido teve, né, essa evolução, né? Foi crescendo esse partido, né, na sua gestão. E você manteve o partido ali com a chama acesa para chegar até hoje, né, ter um deputado, né, que é do seu partido, entendeu? E também, né, agora candidato a prefeito. Então, assim, foi uma evolução para o Solidariedade, né? Para chegar até aqui hoje, em 2024, perto já das eleições, o ano de eleição, né? E você vê que o partido, né, chegar a esse nível hoje é porque teve você, né, nesse direcionamento. E o desafio agora é arregaçar as mangas, né? Enfrentar.
Na verdade, Vitorinha, 2022 nós elegemos 2 deputados estadual aqui na Bahia. O Solidariedade é um partido novo e não tinha conseguido eleger nenhum deputado estadual ainda. Mas em 2022 conseguimos eleger 2 deputados a nível estadual. O presidente do partido é também deputado, foi eleito, e a nossa liderança na cidade, o deputado Fabrício Pancadinha. Então, diante do cenário político e diante das pesquisas, o Solidariedade, no entendimento de grupo, em conjunto, resolvemos lançar o nosso deputado Fabrício Pancadinha pré-candidato a prefeito de Itabuna, né? Que esse é o momento da pré-candidatura, onde cada um vai colocando o seu nome. Hoje existe já pactuado com o eleitoral, através das leis, que é possível fazer essa pré-candidatura, buscar esse espaço na comunidade, os diálogos com as pessoas, as andanças, como a gente fala no popular, na comunidade para se colocar como pré-candidato. E o Solidariedade tem uma honra imensa, né, de pela primeira vez lançar um pré-candidato que, após as convenções, será homologado a sua candidatura a prefeito de Itabuna. E Itabuna, em 2022, já fez uma demonstração grande de que ele tem esse respaldo, um jovem que vem despontando muito bem na política. Ele tem para quem acha que ele é tolinho porque é jovem, porque tem muito isso, né? Mulher sofre preconceito, o jovem sofre preconceito, o idoso sofre preconceito na política, o negro. Então, é de uma forma geral isso aí. E esse deputado, Fabrício Pancadinha, por ser um jovem negro e de comunidade, sofre um preconceito triplicado. Então, ele tem demonstrado assim, muita sabedoria que é dele, é peculiar, como ele sempre fala, se orienta muito com Deus. E ele tem se orientado de tal forma que ele passa a ouvir mais e falar menos. Porque na política a gente precisa realmente aprender e ele se coloca nesse aprendizado porque é necessário. Aí às vezes as pessoas comentam assim, mas será que ele tem capacidade para administrar uma cidade como Itabuna? Nenhum prefeito eleito administra uma cidade, ou Itabuna ou qualquer outra, sozinho. Ele tem a capacidade, lógico, de colocar os técnicos no lugar certo para fazer o melhor trabalho. Mas é como eu falei, na vida da gente, a gente já nasce no meio da política. Por mais que a gente, às vezes, não queira entrar na política partidária, mas a gente está na política do dia a dia. E ele, ainda jovem, criou um projeto social importantíssimo dentro da comunidade onde ele vive até hoje, que é o bairro São Pedro, chamado Alô Comunidade, e ele fazia essa gestão, como ele mesmo sempre falou da história dele, que eu espero um dia que ele esteja aqui nesse espaço, contando um pouco da história de vida dele. Ele fez gestão de banda musical, porque ele é músico, também é da área musical. Então, ele sempre fez essa gestão. É uma coisa que ele nunca revelou para o público, porque a pessoa só se torna, sua vida só se torna pública de verdade quando entra na política partidária. Mas as outras políticas que o cidadão, a cidadã faz, fica ainda no anonimato. Então ele já fazia essa política de gestão, de administrar as coisas que ele empreendia. Ele era um empreendedor que já nasceu com o empreendedorismo dentro dele, é nato dele. Então ele criou um grupo de ação social, onde resgata ou inclui menores, né, em serviços, para que as crianças e os adolescentes possam ocupar seu espaço durante o dia, para que não esteja ocioso após o término das aulas, né, das atividades escolares curriculares. Então ele sempre teve essa preocupação, onde as crianças e os adolescentes vão ocupar o seu espaço, sua mente nas atividades extracurriculares.
E como Itabuna hoje está muito carente disso, né? As políticas públicas voltadas para esse fim, infelizmente está deixando um pouco a desejar a gestão atual. E ele hoje atende mais de 700 crianças no projeto. Então, isso já é gestão. Isso já é fazer gestão. E uma prefeitura, mas Itabuna é complexo. Eu acho que tendo essa sensibilidade de cuidar de pessoas e colocando os técnicos no lugar certo, qualquer gestor que tenha essa habilidade, esse entendimento e o conhecimento de gestão passa a gerir o município, a fazer a gestão do município da melhor forma possível, porque se eu vou fazer educação, lógico que eu vou precisar de um técnico da área para fazer esse trabalho, mas eu vou ter que acompanhar, e ele é muito de querer acompanhar de perto cada detalhe do que ele está, eu acho muito ele assim como eu. Muito curioso, ele quer que tudo dê certo e para dar certo você tem que estar acompanhando. Diz assim, eu pensei dessa maneira, para eu saber se vai dar certo ou não, eu tenho que ter algum conhecimento. E ele é de buscar essas informações para que ele possa saber se aquele técnico que colocou para fazer tal tarefa está executando da melhor forma, para favorecer a comunidade. Mas se ele não tiver o conhecimento, ele não vai saber se está ou não. E ele é de buscar esse conhecimento. O Fabrício Pancadinha, para quem não conhece ele de perto, ele é de buscar, sim, esse conhecimento em todas as áreas para que ele possa saber se está sendo bem feito ou não a tarefa que as pessoas estão realizando na gestão dele de cada situação que ele está fazendo. Realmente, então o desafio vai ficar mais leve. Ô Neide, nós temos 1 minuto. Eu queria que você falasse, né, para a mulher, né? A mulher que ela, em relação às políticas públicas também, muitas mulheres carentes, precisando conhecer mais o direito delas também. Então, ela só vai conhecer quando ela estiver mais voltada a conhecer, né, a política também, se envolver. Tem interesse também de ajudar outras mulheres a se ingressarem à Câmara de Vereadores também, né, à política. Então, qual é a mensagem que você deixa aí para as mulheres, que elas venham participar mais, que venham ter mais mulheres, e convida aí as mulheres para vir para Solidariedade. Com certeza, Vitorinha. Esse mês é um mês especial dedicado às mulheres, mas eu costumo dizer, nós não podemos ficar só com um dia, porque, na verdade, o Dia Internacional da Mulher é um dia triste, é um dia de reflexão. Foi um dia triste, o 8 de março. E todos os anos tem que ser um dia de reflexão, não de comemoração. Porque o que promoveu esse 8 de março foi muito terrível, onde a gente vê a participação das mulheres lá nessa fábrica, lá nos Estados Unidos, onde as mulheres foram trancadas e queimadas vivas. Então, é um dia triste, é um dia de a gente refletir que hoje a gente não pode mais aceitar ser colocada de lado, ser prisioneira das questões, das situações que estão envolvendo o mundo e as nossas vidas. Então, por isso eu quero alertar as mulheres e chamá-las para participar mais conosco da política. Venham, eu não tenho receio de dar meu contato no Instagram do Solidariedade é o da presidente, está lá presente, meu contato telefônico, e eu quero convidar a essas mulheres venham fazer parte conosco do Solidariedade, venham se filiar para ser candidata ou não, mas venham participar, venham discutir com a gente sobre as políticas, venham interagir conosco, né, sobre políticas públicas voltadas para as mulheres, a proteção às mulheres, a proteção às crianças, política para os idosos, onde todas as mulheres têm que estar envolvidas num contexto geral da sociedade. Então, onde tem sociedade, tem que ter mulher. Ok, Neide, quero agradecer, né? A gente vai voltar aqui outro momento também para falar mais, né? Porque é muito bom estar com você. Estamos aqui hoje, né? Agradecendo a Deus por este momento com Neide, e que Deus abençoe, né, a vida de vocês. Estaremos de volta aqui na terça-feira. Muito obrigada.